Olá, o tema do encontro de hoje é a indisciplina na escola. Vamos começar pelo capítulo do organizador do livro, professor Aquino. Olá, professora Maria Cláudia, tudo bom? Tudo bom, Vivian? Professora, qual é o principal assunto tratado no capítulo 3? No capítulo, Aquino discute qual o papel da escola e pergunta: seria a dimensão epistêmica, ou seja, o papel de veicular conteúdos classicamente preconizados, ou somente conformar moralmente os sujeitos a determinadas regras de conduta? Ou seria a dimensão socializante, na qual a escola teria como papel garantir a apropriação dos conhecimentos acumulados pela humanidade? Ou ainda, preparar o cidadão para o convívio da sociedade ou qualificar para o trabalho, destacando, portanto, a sua dimensão profissionalizante? Para ele, esses diferentes pontos de vista a respeito de qual seria o papel da escola dificultam a análise da indisciplina. Professora, como é vista a indisciplina hoje? Hoje, Aquino diz que na escola os professores veem a indisciplina como um obstáculo ao processo de ensino e aprendizagem, mas é preciso superar esse modo de ver. Para ele, é preciso uma análise transversal ao âmbito didático-pedagógico, que pode acontecer de acordo com dois olhares distintos. Primeiro, o olhar sócio-histórico, a indisciplina como força legítima de resistência. Nesse caso, a indisciplina seria um dos sintomas de uma escola idealizada para um tipo de aluno que não existe mais, ou seja, a indisciplina aponta para o impacto do ingresso de um novo sujeito histórico com outras demandas e valores numa escola arcaica. Assim, a indisciplina não reside no aluno, mas na rejeição operada pela escola idealizada. Daí a fala: a escola de antigamente era melhor. Ela não é verdade. Ela revela uma escola incapaz de administrar as novas formas de existência social concreta, personificada na mudança do perfil da sua clientela. Segundo o autor, ainda existe uma segunda forma de explicar a indisciplina, é isso? Isso mesmo, que é o olhar psicológico, a indisciplina como carência psíquica infraestrutural. Essa visão entende que a indisciplina não deve ser vista como atributo psicológico individual, né? No caso patológico, mas de acordo com os seus determinantes psicossociais, cujas raízes encontram-se no reconhecimento da autoridade externa, nesse caso, a do professor. Essa visão de autoridade pressupõe uma infraestrutura psicológica e moral anterior à escolarização. Por exemplo, a interiorização da partilha da responsabilidade, da solidariedade, o que significa o reconhecimento da alteridade. Autoridade, portanto, é diferente de alteridade. A autoridade vem de fora. Já a alteridade pressupõe a disponibilidade do professor para com o seu semelhante. Nesse caso, o professor seria aquele que possibilita a conexão do aluno com a cultura. Ele não impõe. E aí chegamos a um impasse. E como a família atua na indisciplina? A educação não é da responsabilidade integral da escola. Ela é um dos eixos que compõe o processo como um todo. Apesar disso, a escola assumiu funções que ultrapassam o âmbito pedagógico e que implicam no reestabelecimento de algumas funções familiares. Quando, por exemplo, a educação escolar sucumbe à demanda de normatização da conduta alheia e não age como espaço de reposição e recriação do legado cultural. Quando as práticas pedagógicas acabam se direcionando para expectativas moralizadoras,
com o objetivo de salvar a condição humana, de tratar questões morais, ao invés de cuidar da tarefa epistêmica fundamental da escola, a reposição e recriação do legado da cultura da humanidade. Fica tudo ruim. Para Aquino, qual é a tarefa docente? Para ele, a tarefa docente encerra-se no conhecimento acumulado. É por essa razão que as grades curriculares refletem campos clássicos das ciências e das humanidades. São as disciplinas e seus conteúdos. Quando na educação escolar perdemos esse norte, o que acontece é o desperdício do talento profissional específico de cada educador. Acontece também o desvio da função do professor e ainda a quebra do contrato pedagógico, o que acaba comprometendo a ordem ética, uma vez que o trabalho educacional raras vezes se cumpre satisfatoriamente. Daí, ouvirmos dos nossos alunos, para que serve isso? E a indisciplina na escola? Bom, do ponto de vista sócio-histórico, a escola é palco da confluência dos movimentos históricos, ou seja, para a escola convergem e se confrontam tanto as formas cristalizadas, ou seja, as formas enraizadas, como as forças de resistência. Já do ponto de vista psicológico, a escola é profundamente afetada pelas instituições familiares. Para Aquino, em qualquer uma das visões, a indisciplina apresenta-se como sintoma de relações descontínuas e conflitantes entre o espaço escolar e as demais instituições. Professora, então nesse caso, como analisar as duas visões? No caso, do ponto de vista sócio-histórico, propõe-se a análise da indisciplina por meio da análise do autoritarismo, que está encoberto na estruturação institucional escolar. Nessa visão, podemos admitir uma conotação positiva para o fenômeno da indisciplina, porque ela é vista como um conflito salutar entre forças sociais antagônicas. No caso das alterações na estruturação familiar, o eixo de argumentação é o conceito de autoridade, enquanto infraestrutura psicológica para o trabalho pedagógico. Nesse caso, vamos acreditar que a indisciplina é indício de carência estrutural, alojada na interioridade psíquica determinada pelas transformações institucionais na família. E o autor concorda com isso? Não. Nas duas formas para Aquino, o nascimento do fenômeno indisciplina está situado fora da relação professor-aluno. Para ele, não podemos assumir que a indisciplina se refere exclusivamente ao aluno, como indica a visão psicológica moral. Mas também não dá para responsabilizarmos totalmente a estrutura escolar e suas circunstâncias históricas pela indisciplina, e muito menos atribuí-la às ações do professor, tornando-a um problema essencialmente didático-pedagógico. Aquino afirma que a indisciplina é mais um entre pedagógicos, mais uma vicissitude da relação professor-aluno, para onde confluem todas estas desordens. Então, como ele propõe a análise da indisciplina? Para ele, o núcleo concreto das práticas educativas e do contrato pedagógico é a relação professor-aluno. Portanto, a relação instituída e a instituinte entre professor-aluno é a matéria-prima a partir da qual se produz o objeto institucional, algo imaterial e inesgotável, que só pode se configurar enquanto fruto de uma instituição específica, no caso da escola, o conhecimento. Esses objetos só existem
enquanto efeito de conjunto de práticas concretas entre o professor e o aluno, sendo a repetição e legitimação os requisitos fundamentais para a ação concreta dos protagonistas na escola, lugar autorizado de se fazer educação. Sendo assim, professora, qual que é a proposta do autor? Aquino propõe uma nova ordem pedagógica que leve a compreensão e o tratamento da indisciplina não como um fenômeno fora da escola, mas na relação professor-aluno, e isso é muito importante. Ele acha difícil o aluno não trazer o pré-requisito da infraestrutura moral em alguma medida. Para ele, o mais provável é que nós não temos as ferramentas conceituais para reconhecê-lo. E conclui, mesmo não concordando com isso, precisamos admitir que através do conhecimento, nós, professores, podemos criar condições de sedimentação desta infraestrutura moral. Para finalizar esse capítulo, para Aquino, o papel da escola é fermentar a experiência do sujeito perante a incansável aventura humana de desconstrução e reconstrução dos processos imanentes à realidade dos fatos cotidianos, na busca de uma visão mais dilatada de suas múltiplas determinações e dos diferentes pontos de vista sobre eles. Segundo, evidenciar a conduta dialógica, a construção negociada e manter a fidelidade ao contrato pedagógico e a permeabilidade para a mudança e para a invenção. Ok, professora, então agora vamos seguir para o capítulo 5. Isso. Qual é a visão da autora sobre a violência? Guimarães apoia-se nas ideias de Maffesoli para discutir a ambiguidade dos conflitos na escola. Segundo ele, as noções a respeito da violência, ordem, desordem, a lógica do dever ser versus a do querer viver, nas quais a ambiguidade está presente, não são defeitos, mas possibilitam pensar a vida social, levando-se em conta a multiplicidade das situações. No âmbito do social, que tem como lógica o dever ser, os indivíduos mantêm identidade precisa, como o sexo, por exemplo, a profissão e a autonomia. A sociabilidade se fundamenta nos papéis que cada pessoa representa. Assim, o pessoal se expressa no corpo coletivo, portanto, o domínio das regras e normas tenta uniformizar o comportamento das pessoas. No caso da lógica do querer ser, abre-se espaços para um tipo de participação na qual cada um, no seu jeito individual de colaborar, sente-se representado coletivamente, sem perder a sua especificidade. Para Maffesoli, toda a instituição seria fecundada por essas duas lógicas. E a escola? A escola, enquanto espaço de violência e indisciplina, é percorrida tanto pelas ações que visam ao cumprimento das leis, como pela dinâmica dos grupos que estabelecem interações, rupturas e permitem a troca de ideias e sentimentos numa fusão provisória e conflitual. As pessoas que frequentam a escola têm, por exemplo, diferentes crenças, formação familiar e por aí vai. Portanto, as escolas não podem ser vistas só como reprodutora das experiências de opressão e violências advindas do macroestrutural. Elas também produzem sua própria violência e indisciplina. E o que acontece na sala de aula? Para Guimarães, a classe é o lugar onde se tece uma complexa rede de relações. E se o professor não percebe essa teia, ele concentra os conflitos ou na sua própria pessoa ou em alguns alunos, e não no coletivo,
o que acaba formando uma rígida divisão entre aquele que sabe e impõe e aquele que obedece e se revolta, mas que luta pelo querer viver, que é o aluno. Ao agir assim, o professor se concentra na sua posição normalizadora e impede o querer viver. Portanto, é preciso construir práticas organizacionais e pedagógicas que levem em conta as características dos alunos de hoje. Lembra-se? Mais ou menos a mesma coisa que o Aquino. Então agora vamos estudar o último capítulo. O que a autora propõe no capítulo 10? Para a França, a indisciplina deixou de ser matéria do trabalho ético e político para se tornar modo de explicitação de pequenos poderes que confere espaços aos aspectos privados da existência de um. Ela explica por que defende essa ideia por meio do pensamento de Hannah Arendt. A sociedade moderna transformou os interesses da esfera privada, na qual o homem defende a sobrevivência da espécie, em interesses coletivos. Assim, o processo da vida foi canalizado para a organização pública e as relações humanas passaram a ser vividas sob um ponto de vista privado, onde a preocupação pela sobrevivência exigiu da esfera pública a proteção à propriedade particular. Entretanto, esse mundo não substitui a realidade do mundo e acaba por subtrair o homem de um lugar no mundo. Diante desse cenário, como que a indisciplina é vista? Na atualidade, para a autora, confunde-se liberdade com livre-arbítrio, o que separa os homens do mundo e aproxima a autonomia, soberania e tirania em um mesmo eixo fundante de um, né? O eu quero. E aí está o problema. A liberdade precisa da presença dos outros homens. No caso da indisciplina, ela tornou-se sintoma do comportamento individual, um desvio em razão da retirada do homem para o mundo privado. A pessoa, imersa em sua própria psicologia, produz um ato indisciplinado a partir das suas próprias paixões. A liberdade é vivida como querer, isto é, na relação consigo mesmo e não na ação e nas relações com os outros, concebendo-se assim o poder político como expressão da vontade individual. A sala de aula, por sua vez, torna-se um espaço de explicitação da vontade de cada um e não espaço de produção e avaliação do trabalho dos homens. Nesse contexto, a indisciplina, incapaz de gerar um poder genuíno, o poder do eu quero, consome-se em atos sem significação política e a vontade se transforma em vontade de opressão. Então, por fim, qual a visão da autora sobre a indisciplina? Para a França, ela deve ser entendida como matéria de trabalho ético, como construção de uma moral com assento na ética e não nos códigos impostos a todos por igual. Na nova construção ética, o homem terá que viver uma vida filosófica para produzir-se a si mesmo e fazer da existência uma obra de arte. Inventar novas formas de entendimento acerca de si próprio para conseguir transformar-se. Assim, a sala de aula pode ser um campo de experimentação e explicitação da humanidade que nos habita, possibilitando a criação de novas configurações humanas. Bom, professora, por hoje é só. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado você, um grande abraço para quem nos seguiu até aqui.